7 horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardinho Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nas praças que compõem nossa rede. Bom dia, Belo Horizonte, bom dia, Vitória, bom dia, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Maringá, bom dia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, Salvador, Viva Bahia, São Paulo, Tampa, Orlando, Miami, bom dia também para você que está em Brasília, onde a batata está assando de hoje para amanhã, só vai se falar de Brasília, só vai se falar de Supremo Tribunal Federal. Bom dia também para o nosso ouvinte João Bittencourt. João Bittencourt nos escreveu, querido Barão, de Irvine, é assim que fala na Califórnia? Talvez. Ou Irvine? Não, deve ser Irvine. Deve ser Irvine, né? Quem é que quer chamar Irvine podendo chamar Irvine? Não é? Um abraço pro João Bittencourt. Valeu, João. E para todos os brasileiros que acompanham a Band News FM em Irvine, na Califórnia, onde a audiência da Band News FM supera todas as rádios locais. Sabia disso, não? Maravilha, né? Bom dia para você, bom dia para Carla Bigato, que já não tá aqui mais no estúdio. Bom, minha gente, vamos tocar o barquinho. Hoje tem mobilizações por todo o país aí, pró e contra a prisão do Lula. Esse assunto acaba atraindo todas as atenções, quando na verdade o que está em discussão e o fato do Lula estar no centro do assunto é uma distorção, é uma deformação daquilo que deveria estar sendo discutido. O que está em discussão, o que deveria estar em discussão, era se a prisão após condenação em segunda instância deve ser aplicada ou não ao condenado. Pela lei, sim. Pela lei, Lula tinha que ser preso e pronto. A lei determina, por decisão do Supremo Tribunal Federal de 2016, por 6 votos a 5, que quem é condenado em segunda instância tem que começar a cumprir a pena. Isso é um cerceamento da liberdade, é uma afronta ao direito, não sei o quê, é o Estado ditatorial, o Ministério Público, a Justiça, que absurdo, a polícia, o regime policial, o regime disso, o regime daquilo. Olha, é preciso conversar com os americanos, com os alemães, com os ingleses, com os franceses, com os holandeses, centenas, mais de uma centena de países, neles incluídos todas as democracias referenciais no mundo, determinam o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. E atenção, alguns mandam cumprir a partir da primeira instância. Mas isso cerceia a liberdade? Claro, prisão é para cercear a liberdade mesmo. A partir do entendimento de um órgão colegiado, de um julgamento de recurso em segunda instância, e o cara não conseguiu fazer valer seus argumentos, os argumentos de sua defesa, pressupõe-se que a justiça já analisou repetidas vezes ou repetida vez aqueles argumentos e entendeu que a condenação deve prevalecer. Bom dia, meu querido Luiz Megali, minha querida Júlia Duailib. Comecei falando aqui pelos cotovelos, nem lembrei de dar bom dia pro Café com o Jornal. Bom dia, Café com o Jornal, bom dia também para Roberta Russo no Band News TV. Falava aqui das mobilizações de hoje pró e contra a prisão de Lula, entendendo que este não é o assunto central que tinha que estar sendo discutido. Na verdade, a discussão geral não produziria mobilização de ninguém. Falarei das mobilizações em seguida, mas não produziria mobilização de ninguém. Seria uma discussão de fundo, uma discussão de entendimento do que a Constituição determina, ou até que ponto o que ela determina deve ser aplicado desta ou daquela forma. E muito provavelmente, se estivéssemos diante de uma discussão de fundo sobre o mérito da coisa, não haveria razão para haver mobilização, nem tensões, nem nada. A mobilização, a tensão e tudo mais em torno dessa discussão é que ela está reduzida, estreitada, apertada, ajustada ao colarinho de um cidadão, que é o Lula. Voltemos aqui para a coisa pelo seu princípio. O princípio é: você cumpre a prisão a partir da condenação na segunda instância. Isto é o que prevalece na maior parte das democracias do mundo. Isto não significa o fim da possibilidade de recursos, de apelações e tudo mais a instâncias superiores. Mas as sociedades, no seu conjunto, na sua ampla maioria, repito, nas democracias,
elas determinam que, havendo a condenação na segunda instância, houve um conjunto de entendimentos manifestos através da justiça de que a sociedade considera aquele cara culpado até prova em contrário, e não inocente até prova em contrário. Ele é inocente até prova em contrário desde que não seja condenado uma e não seja condenado duas vezes. Havendo a condenação pela segunda vez, é o que determina a lei no Brasil, pressupõe-se que ele é culpado até prova em contrário, e ele recorre para provar que não é culpado, mas recorre cumprindo a pena. Isso pode causar injustiça, isso pode... Pode. E deixar o cara solto sendo criminoso? É uma injustiça ou não é injustiça? É uma injustiça com a vítima? É uma injustiça com as vítimas? É uma injustiça com o sentido da justiça mesmo? E da própria lei, à luz da própria lei que está em vigor no Brasil, a lei determina que condenado em segunda instância tem que ser preso, ponto. Não é esse o assunto que está mobilizando o Brasil. Aliás, eu não diria que está mobilizando o Brasil, e é disso que eu queria falar um pouco. Está mobilizando as militâncias, a esquerda e a direita. Os MBLs pela direita, e até com o endosso de segmentos aí no próprio Judiciário, Ministério Público, 5 mil assinaturas de juízes e de promotores, de procuradores e tal, defendendo a manutenção do princípio. E do lado de cá, do lado de lá, do lado da esquerda, do lado da direita é isso, o lado do centro-direita, e do lado da esquerda a militância que conhecemos aí. Vão prender Cristo, vão prender Mandela, vão prender Mahatma Gandhi,